eu sou uma das primeiras médicas do Brasil a prescrever cannabis para fins medicinais desde 2014. E eu vim aqui contar uma história de amor. O meu primeiro paciente tinha câncer e eu vi dentro de casa os benefícios terapêuticos desse tratamento. Numa época que, para se obter óleo de qualidade, era preciso importá-lo escondido na mala. Os benefícios eram imediatos e os riscos valeram a pena. Hoje, o meu paciente mais jovem tem 3 meses e o mais velho tem 98 anos. As pesquisas demonstram que o conhecimento médico nessa área é escasso. Verdadeiramente, muito poucos médicos no Brasil e no mundo têm conhecimento sobre esse assunto. A verdade é que o estudo do sistema endocannabinoide abriu uma porta para um conhecimento novo. Na verdade, o sistema endocannabinoide, assim como os efeitos terapêuticos da cannabis, abriram não só uma porta, mas um portão gigante de conhecimento. Nós temos um sistema endocannabinoide que recebe os efeitos farmacológicos da cannabis e é responsável pelo controle e balanço interno do organismo através de uma intrínseca rede de comunicação. Quando eu vi isso pela primeira vez, isso me chamou muito a atenção e eu fiquei surpresa, assim como eu acho que muitos daqui de vocês. Por que é que eu não tinha estudado isso na faculdade de medicina? E por que eu nunca tinha escutado isso em lugar nenhum? Essa pergunta me fez buscar as respostas e estudar esse assunto, e eu fui buscar ajuda de quem já trilhava esse caminho. Pessoas que já sabiam que esse conhecimento era um caminho sem volta. E, de repente, eu me vi, mulher, sozinha, nos eventos científicos mais rigorosos do mundo, e lá estava eu, dividindo a minha experiência e aprendendo com os experts mais respeitados do planeta. De lá para cá, eu vi uma revolução dentro desse campo acontecer. Várias barreiras sendo quebradas, inclusive em relação ao nome, sistema endocannabinoide, cannabis para fins medicinais. A falta de financiamento em pesquisas de qualidade em seres humanos, e a gente sabe que sem pesquisas não há interesse médico, e se o médico não prescreve, esse tratamento não chega no paciente. Hoje, em 2023, aquele óleo que precisou ser escondido na mala é vendido nas farmácias. E eu, como médica, trabalho com vidas e recebi uma educação para poder fazer isso. E aquela pergunta do motivo de que nas faculdades médicas ou nas sociedades médicas a gente não estudava o sistema endocannabinoide não saía da minha cabeça. Um dia eu tive um clique. Porque na nossa formação acadêmica nós não estudamos sobre saúde. Eu, pelo menos, não lembrava de ter tido uma aula durante o meu currículo sobre saúde. Eu fui perguntar para os meus amigos médicos de distintas instituições se nós tínhamos na nossa grade curricular alguma aula, sequer um dia, algum tema relacionado à saúde, o que era ser saudável, como trazer a saúde de volta para os nossos pacientes. E, mais uma vez, essa pergunta me levou a estudar. Mas agora, sobre saúde. Quais eram as bases fisiológicas da saúde integral de um ser humano? Que exercem uma série de coisas que o paciente deve fazer, mas que são e podem ser prescritas num consultório médico. E a cannabis? O que ela tem a ver com isso? A cannabis, ou os canabinoides, são ferramentas muito úteis no controle de diversos sintomas para múltiplas doenças crônicas, mas devem ser prescritos por médicos que entendam do sistema endocannabinoide, não só da planta ou do produto em si. E se nas faculdades de medicina isso não estava sendo ensinado, eu decidi que eu ia ajudar isso a acontecer. Eu já trabalhava com pacientes em uso de cannabis para fins medicinais e já estava pesquisando e estudando esse assunto há praticamente 8 anos. E conhecia os maiores pesquisadores nesse tema, as maiores publicações científicas, e decidi juntá-los num espaço único para que juntos a gente pudesse esmiuçar tudo o que existe sobre esse assunto e traduzir numa linguagem médica, para que isso pudesse ser aplicado na prática clínica. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia.
E aquilo que um dia era um sonho, a partir de uma pergunta, se transformou na razão da minha vida. Porque eu acredito que a educação médica pode, de fato, revolucionar a forma como a gente faz medicina. Quanto mais informações o médico tiver sobre saúde e sobre doença, mais próspero ele pode ser para os seus pacientes. E aquele desejo, aquele sentimento do médico de quando ele escolheu fazer medicina, estar presente no dia a dia. Porque, de fato, quando a gente decide fazer medicina, existe um desejo muito grande de poder ajudar verdadeiramente. E todo médico, em algum ponto, em algum momento da vida, ele acha que ele vai mudar o mundo. Eu, pelo menos, achava e acho ainda. Hoje, no evento sobre futuro, sobre Aurora, sobre o que eu acredito do futuro da medicina, é que realmente a nossa educação médica possa ser desengessada de padrões e conceitos antigos, onde médicos, com um olhar novo e aberto para o futuro, possam acreditar, ou pelo menos se interessar para tratamentos antes nunca dimensionados, como, por exemplo, a revolução dos psicodélicos. Estamos vendo substâncias serem pesquisadas pelo seu alto potencial de fazer neuroplasticidade em cérebros adultos, o que é muito difícil de acontecer nessa faixa etária, e quebrando paradigmas, como, por exemplo, essas substâncias e a cannabis serem neuroprotetoras e anti-inflamatórias. Querem outro paradigma sendo quebrado? Todo mundo aqui já ouviu falar do efeito placebo. Para um medicamento, uma substância ser aprovada, ela precisa passar, aprovada pelos órgãos regulatórios, ela precisa passar por ensaios clínicos duplos cegos controlados por placebo. Isso significa que um grupo vai utilizar uma substância inativa, ou seja, uma cápsula de açúcar ou uma solução salina, e a taxa de resposta ao placebo pode chegar a 30% a 40% ou até mais, dependendo do estudo. Isso significa que os pacientes conseguem mudar sintomas ou o curso de uma doença por acreditarem que estão tomando aquela substância ou fazendo aquele tratamento. A explicação do efeito placebo se relaciona a uma intrínseca relação entre a mente, o cérebro e o corpo. E tudo indica que todos nós, seres humanos, temos essa mesma capacidade. E nós, médicos, aprendemos isso na faculdade, mas não aprendemos como usar essa tecnologia nos nossos pacientes. O sistema endocannabinoide parece estar implicado no efeito placebo. Pesquisas sugerem que o fato do paciente acreditar ou a expectativa desse tratamento faz mudanças de neurotransmissores e hormônios no cérebro relacionados ao sistema endocannabinoide. Eu falei para vocês que o sistema endocannabinoide era uma rede de comunicação e que ele controlava vários processos fisiológicos, como a dor, o sono, a resposta de estresse e a resposta inflamatória. Querem outro exemplo? Estudos de dor crônica, onde o efeito placebo foi capaz de aumentar endorfinas, que são neurotransmissores relacionados ao alívio da dor e que também estão relacionados ao sistema endocannabinoide. Esse é um assunto complexo, ainda mal compreendido, mas deixa pistas que existe uma clara relação entre a mente, o cérebro e o corpo. Guardem isso. Quem aqui de vocês já teve ou conhece alguém que teve depressão? Segundo a OMS, a depressão crônica é a doença mais incapacitante do planeta hoje em dia. Justamente no momento onde temos os maiores avanços da tecnologia e da ciência. Então, por que esses pacientes continuam tendo sintomas, mesmo utilizando medicamentos que foram desenhados para tratar essa doença? Tudo indica que os canabinoides podem ajudar, mas o centro dessa doença está o comportamento humano. Pesquisas já comprovaram que existe uma comunicação entre o cérebro, o coração e o intestino, uma rede neural. Sendo uma rede neural, o sistema endocannabinoide está ali presente, porque onde houver neurônios, vai haver a presença do sistema endocannabinoide. Temos evidências de que o centro magnético do nosso corpo é o coração. É o coração
que ensina o cérebro sobre as percepções do que nós temos aqui fora. E quando a gente pensa algo diferente do que a gente sente, isso altera o nosso comportamento. Lembra do efeito placebo? Aqueles pacientes que acreditavam estarem tomando ou fazendo o tratamento e sentiam-se curados, não estariam pensando e sentindo a mesma coisa? Então, a minha reflexão para vocês hoje é justamente essa, sobre a real tecnologia que nós temos dentro de nós e de quem é a responsabilidade sobre a sua saúde. Lembra da minha história de amor, que me fez estudar os benefícios da cannabis? Quem começou essa revolução foram vocês, sociedade, os pacientes, que de uma certa forma nos obrigaram, nós médicos, a estudar sobre esse assunto. Eu não acredito que a gente deva jogar nada fora. Eu acredito em que nós somos a soma, a multiplicação de todo o conhecimento e todas as ferramentas são válidas. Mas o conhecimento só é realmente válido quando a gente consegue aplicá-lo para verdadeiramente ajudar o próximo e, portanto, a nós mesmos.